essa apresentação nos faz lembrar, no primeiro século, né? E se os irmãos tiverem a curiosidade de observar a liturgia de uma igreja ortodoxa, vai perceber que, na verdade, a liturgia é cantada, ou seja, a igreja responde cantando para justamente a igreja decorar os textos e a parte de cada verso. Né? Com o crescimento do iluminismo, a nossa liturgia ficou muito mais centrada na exposição das escrituras e em muita liturgia perdeu o encanto de fazer da preparação para o sermão ser uma preparação cantada. Então, parabéns ao coral e que Deus continue iluminando, dando força e saúde. E, em especial, a nossa querida Noemi, que passou um período desafiador durante esse ano, e aprove ao Senhor reabilitá-la e está aqui entre nós. E louvado seja o Senhor, porque ninguém fica para trás e vamos caminhar como igreja, como sempre fizemos. Queridos, agora teremos a exposição das Escrituras do texto que o próprio coral navegou, citando dentre as narrativas e o canto, para que possamos compreender quais são as verdades bíblicas escondidas no texto que fora cantado. Por isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Observe a leitura do texto, que nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tendo por divina advertência, prevenindo-os em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Abaixe sua cabeça, vamos orar, pedindo iluminação ao Senhor. Pai querido, somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Somos gratos pela tua infinita mão, bondade e fidelidade. Somos gratos pelo teu Filho. E suplicamos nesse momento, Senhor, guarda os nossos corações de qualquer ansiedade. Prepara as nossas mentes para compreender a profundidade do que o Senhor quer de nós. Senhor, acalma o nosso coração, que possamos estar aqui inteiros no nome de Jesus. Por isso, habilita o pregador, apesar de mim, ó Deus, que eu possa transmitir ao coração
da criança menor que esteja em nosso meio, ao ancião que está sentado no coral, que tudo isso seja feito com simplicidade e profundidade, para que todos saibam que há Deus em nosso meio. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Queridos irmãos, essa semana é conhecida como uma semana missionária. Ou seja, todos estão falando sobre o nascimento de Jesus. Estão falando sobre o Natal. Independente da crença, a cidade está iluminada. Os comerciais falam sobre presentes. Há luzes por toda parte. Mas diante dessa euforia, há diante de nós uma crise. Por exemplo, como em São Paulo, e a grande São Paulo, cada vez mais cresce a solidão, onde famílias cada vez mais se reúnem sem seus filhos, sem seus netos. Cada vez mais os próprios idosos estão sofrendo, pois num momento como esse, não mais há a ceia do Natal. E aqueles que corajosamente tentam assar um peru, quando menos espera, só está ali o marido e a esposa bem velhinhos, lembrando do passado. Essa ausência e essa solidão está em muitas casas e de pessoas que estão nos acompanhando agora. Da mesma forma, no corre-corre das compras, percebemos que o tempo passa rápido, e como passou 2025. Mas, amados irmãos, esse tempo passa rápido porque aí fora perdemos mais de 1/4 da nossa vida trafegando num trem lotado, num metrô lotado. E muitas vezes passamos o tempo rolando o Instagram ou o Facebook. E quando menos espera, já chegou o Natal novamente. Ou seja, passamos por momentos de solidão, o corre-corre dos jovens, e as estrelas, e tudo iluminado, e não sabemos para onde estamos caminhando. Ao mesmo tempo que falamos de esperança, temos estatísticas que nos mostram que estamos vivendo um Natal violento. Não é verdade? Quando estava caminhando, vindo para a igreja de carro, esse ano que 2025 foi marcado porque no meio do ano estouraram o vidro do meu carro e levaram o meu celular. Mas vindo para cá, nesse ambiente de Natal, passei no mesmo local onde fora assaltado. E para olhar na estrada e perceber mais um vidro quebrado, depois o segundo e o terceiro. Ou seja, alguém passou ali antes de mim e a própria violência deixou marcas profundas. Ou seja, queridos, estamos falando de Natal, mas aí fora estamos vivendo uma realidade desafiadora. E não há nada mais encorajador, e é para isso que serve a pregação, e consolador do que a própria palavra de Deus pregada aos nossos corações. Por isso, olhando o texto que acabamos de ler, quero mostrar aos irmãos 3 princípios, porque no Natal de magos e de reis, a nossa verdadeira adoração confronta o mundo moderno. Se alguém chega perto de você no trabalho e começa a falar de Natal e não fala de Jesus, você até se segura. Poxa, se eu começar a falar de Natal, eu vou confrontar. Por isso, queridos, Natal hoje é uma celebração de confronto. E por que isso? Vou lembrar os irmãos 3 princípios, porque o Natal hoje é uma celebração de confronto. Primeiro, do verso 1 ao verso 6, eu sei que o tempo é pouco, então não vou fazer uma exposição verso a verso, mas apenas me concentrar em 3 versículos para cada intervalo de exposição. E no primeiro momento, a adoração que confronta, porque ela é uma busca guiada pela providência. Veja que, quando estamos já no verso 2, perguntava onde estava o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, queridos, estamos diante do primeiro Natal, e o primeiro Natal é fruto da providência de Deus.
Um leitor brasileiro, ao olhar esse texto, vai perceber que pode pensar que é como se fosse um mago que estivesse olhando as estrelas e eu estou procurando soluções nas estrelas. E aqui vocês ouviram que falamos muito de pastores, e agora o pastor está falando de magos. Na verdade, como Mateus, que é o Evangelho segundo Mateus, é focado para o judeu, ele foca nos magos, enquanto Lucas, que é focado para o grego, ele foca nos pastores. Mas tanto magos como pastores caminharam ao encontro de Jesus. E quando falamos aqui, amados irmãos, que é o caminho da providência, veja que é justamente da terra de Belém, que é colocada como a cidade do pão. E é na cidade do pão onde a providência de Deus nos dá o pão da vida, que é o próprio Cristo. E aqui os magos não são nenhum mago no sentido um feiticeiro, ou você está imaginando aí um elfo, ou qualquer ser mitológico. Na verdade, aqui, magos são estudiosos das estrelas. Esses são os magos. Aqueles que têm poderes econômicos e toda a sabedoria. E eles vêm do Oriente, não é a ideia de estar vindo de Dubai. Na verdade, do Oriente aqui é da Babilônia, da Pérsia. A ideia, irmãos, é que quando o próprio Cristo nasceu, não há mais distinção entre judeu nem grego, entre pobre nem rico. Todos são chamados a glorificar e a louvar esse Deus. E aqui, como cabe a própria providência de Deus, esses magos que já conheciam da profecia em Daniel, quando Daniel estava na Babilônia, eles olhavam as profecias e procuravam na natureza sinais do cumprimento dessa profecia. Então, esses magos aqui, eles não foram pegos de surpresa. Na verdade, esses sinais só comprovaram as profecias de Daniel, bem de como de Números, capítulo 24, verso 17. É a providência de Deus guiando esses magos para a verdadeira adoração. Ou seja, queridos, a adoração que confronta é a busca guiada pela própria providência. E diante disso, o que é que isso repercute para todos nós? No mundo onde está cheio de luzes, onde há corais de vários segmentos da sociedade, Deus nos chama a perceber que a verdadeira adoração é guiada pela profecia, pelos sinais da palavra de Deus. E quando observamos o texto, o verbo de ver aqui, não está no sentido de que a gente vai procurar ainda mensagem nas estrelas, como se pudesse existir a igreja da estrela, do véu, do obscuro. Não, queridos. O texto aqui está num passado concreto e que finalizou ali. Hoje vemos Jesus Cristo claramente por meio das Escrituras. Nós somos guiados pela providência e essa providência está diante de Deus com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, queridos, o que é que isso tem a ver conosco? Diante de um mundo cheio de estrelas, mas cegos, porque essas estrelas não apontam para o verdadeiro Cristo. No mundo onde há muita soberba, somos relembrados que somos dependentes de Deus, do início ao fim. É Ele que nos chama por meio dos sinais da palavra de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. Você chegou nessa casa, você chegou nessa igreja, por obra da providência de Deus. Pode ser por curiosidade, um convite, apenas para assistir um concerto, mas aqui você está tendo um encontro com o verdadeiro Cristo, a verdadeira luz do mundo, aquele que quando nós nos apossamos, jamais entraremos em trevas. No mundo como esse, queridos, cheios de dizeres e vozes, devemos nos contentar, e isso já é o bastante, na providência
soberana do nosso Deus. E isso nos aponta para o segundo tópico. Ou seja, uma adoração que confronta é uma adoração que se sacrifica com uma alegria. E o que isso tem a ver no Natal? Porque a gente percebe que os magos, eles viram a estrela e caminharam para Belém. E você pode imaginar, será que eles viram uma estrela ali na periferia de Belém? Mas, olhando o texto e o próprio contexto, nos aponta que esses homens vieram de uma distância de mais ou menos 1.500 quilômetros. Ou seja, eles demoraram muito, ao ponto que quando Herodes faz os cálculos do tempo que eles começaram a ver a estrela, pensaram e executaram o assassinato de crianças até 2 anos. Ou seja, esses magos passaram perigos, momentos desafiadores de deserto, porque estavam crendo e convictos que o seu coração, a sua mente, teriam um encontro profundo com o Rei dos Reis. Quando olhamos o texto do verso 10 e o verso 11, diz que depois dessa grande apreensão, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ou seja, apesar de todo o sacrifício, uma alegria de contentamento que nos faz lembrar do Salmo 100. Diante disso, queridos, devemos compreender que essa alegria e esse júbilo nos leva à adoração. O próprio verso 11 nos diz, entrando na casa, viram um menino com Maria, a sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A adoração que confronta, ela é sacrificial, mas ela também é cheia de contentamento. Quando Deus nos chama à sua presença, quando Deus nos chama para a sua igreja, não é para um sindicato, como alguém que estivesse aqui reivindicando direitos. Quando Deus nos chama para a sua igreja, não é para algum partido político, como se quisesse dividir nós contra eles. Quando Deus nos chama para a igreja de Cristo, amados irmãos, Ele nos chama para o verdadeiro contentamento nele, pois Ele é o sentido, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Os magos agora estão alegres e jubilosos, porque valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena a jornada. É como olhar para o coral e, depois de tantos anos de coral, tantas indas e vindas, depois de uma apresentação como essa, só nos resta dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ou seja, integrantes que deixaram suas casas nos Estados Unidos, integrantes que venceram dores, integrantes que estão aqui com os filhos, deixando na casa de avô, avó. Ou seja, queridos, se estamos juntos, valeu cada gota de sangue e de suor, porque o Senhor venceu as nossas batalhas. Diante do que está sobre nós, esses magos destemidos, eles agora estão diante do Senhor. E eles se prostram. E um leitor brasileiro vai dizer assim, não, ele apenas se ajoelhou e ali começaram a adorar. Mas para um leitor judeu, ninguém era merecedor, a não ser o próprio Deus poderoso, de se curvar e beijar os seus pés. E aqui o próprio Mateus deixa registrado que esses magos se prostraram diante de Deus, para mostrar que esse menino não era apenas o menino, mas o menino Deus, o próprio rei. E aí não há presentes. É bem interessante que, de uma maneira muito rápida, de uma tradição católica, a gente lembra que eram 3 magos que trouxeram 3 presentes. Mas a Bíblia nunca falou de 3 magos. Aqui, na leitura, não vemos a quantidade, mas vemos apenas 3 ofertas. E isso é diferente. Porque, queridos, magos, intelectuais, reis, eles fazem esses presentes para ter a conquista emocional. Ou seja, quando você vai visitar alguém muito poderoso, você leva um presente para ver se você pode ser aceito na sua petição. Mas aqui não é um presente,
É uma oferta para mostrar, amados irmãos, que por mais que você tenha todo o tesouro do mundo, todas as bênçãos do mundo, todas as condições intelectuais, diante de Deus não passam de ofertas, sacrifícios. Ou seja, quem deu alguma coisa ao Senhor que possa exigir dele algo em troca? No período de Natal, devemos lembrar que essa tradição, bem como essa adoração, ela confronta o mundo. Ela traz sacrifício, mas traz alegria. E essa alegria é evidenciada, amados irmãos, nas figuras dos 3 presentes. Correção, das 3 ofertas. A primeira oferta, o ouro, mostrando que o menino é rei. Só os reis eram dignos de receber ofertas de presente, de ouro. Ou seja, diante do caos que estamos vivendo, diante da insegurança que estamos passando, devemos crer que há um Deus soberano. E este menino que nasceu, ele é dono de tudo e de todos. E nenhum fio de cabelo, nenhuma perseguição pode arrancar o que temos de mais precioso com o Senhor. Nós somos dele e ele é nosso para toda a eternidade. Diante dessa certeza, amados irmãos, mesmo sabendo que ele é soberano, ele é o nosso rei, poderíamos ficar, e agora, como chegamos a esse rei? O símbolo da segunda oferta, incenso. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem. Ou seja, se não bastasse ele ser o todo soberano sobre as nossas vidas, ele é o nosso mediador, ele é Deus conosco. Ou seja, queridos, em meio à ausência, em meio ao Natal, com poucas pessoas na sala, saiba que o nosso Cristo está diante de nós. E basta curvarmos as nossas cabeças, dobrar os nossos joelhos e suplicar pela sua presença. E sairemos dali novamente reconhecendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vinde, adoremos. Vinde, nos prostremos diante desse rei, diante desse mediador, bem como diante desse Salvador. Ou seja, a mirra, que é a última oferta, era utilizado para colocar diante daqueles que tinham perdido a vida, e o corpo que começava a cheirar mal, se colocava esse perfume. A ideia de uma adoração sacrificial é que esse Deus não só governa todas as coisas, não só é mediador entre Deus e os homens, mas também veio ao mundo e morreu a sua morte, a minha morte. E agora, quem tentará contra os eleitos do Senhor? É o próprio Deus que justifica. Ou seja, queridos, não há ninguém que possa chegar agora na nossa cara, na nossa sala e dizer, você não é digno. Na verdade, amados irmãos, o que nos traz a presença de Deus não é a nossa dignidade moral, mas o sacrifício do menino Deus, que diz hoje, vinde, adoremos. E o que é que isso pode trazer implicações para todos nós? Ao mesmo tempo que falamos de um mundo extremamente desafiador, você acredita? Muitas igrejas estão fechando as portas no período das festas com medo da violência. E quando olhamos para os magos, para os homens de Deus, eles nunca fecharam, nunca deixaram de adorar por causa da violência. E isso é uma reflexão para todos nós. E quando falamos de violência, você pode até dizer assim, realmente, pastor, o mundo está muito violento, então não vamos ter mais cultos. E alguns, de maneira, ou uma falta de sabedoria, em domingos como esse não há mais culto noturno. Quem dera um culto muito breve pela manhã e vamos para casa, pois temos um grande feriado e agora com o intuito de Natal, os bandidos estão soltos na rua. Mas se olharmos as estatísticas, irmãos, só a estatística de Santo André é de 10 habitantes em 100 mil perdem sua vida ao longo do mês. Mas há cidades
no Nordeste que 70 em 100 mil perdem a sua vida em um mês. Estamos em uma cidade, pasmem, que está entre as 10 mais seguras do Brasil, mas são as cidades que mais fecham as suas portas por causa da violência. Enquanto igrejas no Nordeste, igrejas no Norte, com taxas 10 vezes maiores que a nossa, estão abertas no período natalino. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, queridos. Que muitas vezes, para nos proteger, queremos fazer uma adoração apenas institucional, dentro do nosso conforto, para não perder o nosso carro, para não perder o nosso celular. E quando Deus nos chama para a sua presença, não há nada mais poderoso, transformador, do que de estar diante do Senhor, prostrado e clamando que só o Senhor é Deus. Amados irmãos, não devemos ter a nossa vida como preciosa diante daquilo que o Senhor tem para nós. O próprio Deus não escolheu um momento de paz em Belém. Ele nasceu no momento desafiador, lembrando para todos nós que não devemos esperar o momento perfeito, o momento mais seguro para orar, ou buscar, ou adorar o Senhor. O momento se chama hoje, em meio ao mundo turbulento. Eu buscarei ao Senhor enquanto eu viver. Por fim, queridos, chegamos e percebemos já no final que a adoração que confronta, ela é a vitória da obediência sobre o mal. A vitória da obediência, ou a vitória obediente sobre o mal. Veja que você pode ler muito rapidamente os versos 12 e achar que foi apenas um sonho simples, no verso 12, que diz assim: sendo por divina advertência, prevenindo-os em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Fazendo uma leitura rápida, o brasileiro pode olhar para esse texto e dizer assim, está vendo? Eles tiveram um sinal rapidamente e procuraram outro caminho. Mas a construção do próprio Mateus revela para todos nós que há uma intervenção divina. Não é uma prevenção de alguém que pode dizer assim, vamos nos prevenir e não vamos para a igreja porque é perigoso. Essa prevenção aqui é igual a alguém que caiu de um avião e só ele sobreviveu. É como se você perguntasse para o jogador da Chapecoense e perguntasse, onde você sentou? Só você sobreviveu? E ele vai dizer assim, foi o Senhor, foi um livramento. É essa a ideia, amados irmãos. Por mais que o mundo seja turbulento, desafiador, se não for o Senhor nos protegendo, se não for o Senhor nos prevenindo por meio da sua palavra. Por isso, na próxima vez que você for desafiado no Natal, e pensar, não vou convidar porque eu vou trazer um estrangeiro, eu vou trazer, será que alguém que eu não confio bastante? Abra sua casa, abra seu coração no Natal. Não é momento de se fechar no nosso próprio conforto, muito pelo contrário. Devemos ir ao mundo. A resposta de hoje vem diante dos temores que estamos vivendo, onde muitas luzes não levam a lugar nenhum, onde sabemos que a verdadeira luz é Cristo. E isso deve nos impulsionar a continuar evangelizando e falando desse amor. Quando perdemos o nosso caráter missionário, tudo perde o próprio valor e significado. Se somos chamados para louvar, então cantemos. Se somos chamados para proclamar, então saiamos. É como se o próprio Cristo estivesse lá fora dizendo, venham, caminhem conosco. Deus nos chama nesse Natal, querido visitante. Louvemos ao Senhor. Deus nos chama, querido visitante, que em meio às perseguições, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em meio à solidão, Ele é o Deus conosco. Ele é um Deus presente. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade e pelo Teu amor.
Que no momento do Natal possamos reconhecer, ó Deus, que foi pela tua provisão, foi pelo teu decreto divino que nos levou até aqui. Que possamos nos prostrar diante de ti com oração, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso mediador, o nosso Salvador. E que diante da violência possamos levantar ousadamente, não baseado nas nossas forças, mas no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém.